A paz a todos. É uma felicidade para mim poder compartilhar um pouquinho mais da graça do Evangelho de Cristo. Uma coisa que eu noto e separo para falar no momento, eu dou ênfase, faço ênfase, é no Evangelho a encarnação de Deus. Porque este é o Evangelho. Mas na realidade eu noto que muitas pessoas elas se assustam quando a gente fala que Deus se encarnou, que Cristo é o próprio Deus. Elas se escandalizam, elas começam a ridicularizar-se, dizendo que Deus é um, que tem Deus, que existe Deus e que o homem por nome de Jesus é outro. É outro ser separado dessa pessoa que elas imaginaram, que elas idealizaram ser Deus. Mas na verdade, Jesus disse que Deus é Espírito. É isso que muita gente não entende. Que Deus é Espírito. Deus é Espírito. E Deus se encarnou. Este é o Evangelho, esta é a fé. Há uma só fé. E pela graça sois salvos por meio da fé. Muitos precisam entender isto. Pelo Espírito Santo. Por causa da expressão também Espírito Santo. E a expressão Filho, ou Filho de Deus. Eles pensam que Filho de Deus dá a oportunidade de falar que é outro. E que Espírito Santo dá a oportunidade de falar que é mais um. Portanto, eles somam Deus é Filho, o Filho de Deus, e Espírito Santo. Aí eles dizem que são três. Não, são três nomes para papéis da mesma pessoa. É simples entender isso. Três nomes para papéis da mesma pessoa, do mesmo ser soberano. O mesmo Espírito eterno que tudo criou, que é o Pai, o Criador. Três nomes, Espírito. Se ele é Espírito e ele é Santo, então podemos chamá-lo de Espírito Santo. Daí porque os apóstolos e as Escrituras o chamam de Espírito Santo. Chamam Deus de Espírito Santo. Se ele é Filho, é porque ele se encarnou a partir do momento do nascimento humano dele, da geração humana no ventre de Maria, daquela mulher virgem. A partir do momento em que ele foi gerado, ele passou a ser filho, mas filho não a parte espiritual dele, que é Pai, que criou tudo, que é incriada, ingerada, que é eterna, infinita, indizível, inefável, soberano e soberana. A parte soberana, não, é a parte humana. E como homem, e quando ele orava, muitos dizem, lógico que ele estava na sua parte humana pequena, limitada, finita, a ponto de dizer que ninguém sabia o dia da sua vinda no seu Pai, nem os anjos lá no seu Pai. Ele estava falando, só a parte espiritual minha, só a parte espiritual divina é que sabe. Mas ele não tinha sido ressuscitado ainda. Quando ele ressuscitou ao terceiro dia, após passar a experiência da morte, e venceu a morte, ele ficou completo novamente. Ele completou-se em sua divindade e natureza humana como forma soberana. É tanto que ele disse, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Jesus, ele recebeu o nome de Jesus, filho, porque nasceu de um ser humano, de uma mulher. É disso que deve se entender. Isso que é preciso entender. E ele é Pai porque tudo criou. E ele é Espírito Santo porque Deus é Espírito, porque ele é Espírito. Sua essência, a essência de Deus. Qual é a essência de Deus? É Espírito. Não existe dois deuses, nem três deuses. Um é Deus Filho, outro é Deus Pai, outro é Deus Espírito Santo. Gente, é preciso parar com isso. Com tanta besteira na mente, tanta ilusão. Isso tudo é idolatria. E se não crê no Filho de Deus, não crê em Deus, não está crendo em Deus, e se não crê em Deus ou não crê no Filho de Deus, já está condenado. O que João 3 diz. João 3, versículo 17, diz, aquele que crê não é condenado. Todo aquele que crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nome significa a essência, a pessoa, a personalidade. É dizer que ele é o próprio Deus, porque ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem em seu nome. É crer que ele é o próprio Deus. Crer que ele é o Deus, o Criador. E é preciso entender outra coisa que muitos ficam pensando, que Jesus voltará
para reinar aqui na terra, como um bocado de gente que ele vai governar lá do estado de Israel e vai governar 1000 anos literal aqui na terra. Apocalipse 20, o milênio. É preciso saber que o milênio, gente, já está acontecendo desde quando Jesus ressuscitou. Aquele milênio não é um período literal de dias exato de 1000 anos. Aquele milênio é um período indeterminado e longo, por isso é chamado milênio. É uma maneira simbólica, porque quando você começa a ler o livro de Apocalipse, no capítulo 1, logo no capítulo 1, nos primeiros versículos, fala: essas são as coisas que Deus a notificou, as coisas que breve vão de acontecer. Ele a notificou. Segundo os estudiosos gregos, a palavra notificou ali semainon. Semainon significa indicar por símbolos. Então Deus falou por símbolos no Apocalipse. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo 1000 anos. Muitos ressuscitaram. A ressurreição espiritual. Quem crê em Jesus foi ressuscitado, porque Deus o ressuscitou juntamente com Cristo. Deus quer dizer o Espírito Santo, a parte espiritual, a parte que é espírito. O Espírito Santo o ressuscitou o corpo físico daquele homem Jesus, onde Deus habita, onde todo o Espírito, toda a plenitude de Deus, tudo que é Deus habita. A parte humana, o Filho, a parte que é filho, que é filha. Então essa parte humana que é filho, então ele ressuscitou. Ressuscitou a todos que creem em Cristo juntamente com Cristo. Não há mistério nisso. Agora, a preocupação de tudo é que, por não crer em Jesus, muitos estão debaixo da condenação. Por não crer em Jesus, todos que não creem estão debaixo da condenação. Estão sem a vida. Como em João 5,24 ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em condenação, ou em juízo, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê em Jesus, passou da morte para a vida. Quem crê em Jesus, passou da morte para a vida. É preciso crer no Filho, crer na encarnação de Deus. E uma coisa, Ele voltará para julgar os ímpios, tornar convictos, como disse o apóstolo Judas aos seus leitores. Tornar convictos os ímpios. Porque os salvos, os eleitos, que ele veio morrer também só pelos eleitos, não foi por todos da raça humana. Ele morreu só por aqueles que ele escolheu. É tanto que ele diz em João 6,44, todo aquele que o Pai me dá, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Então esse que o Pai enviou é atraído na cruz de Cristo, é atraído pela graça de Cristo, pela ressurreição de Cristo. O Pai, a parte espiritual, o Espírito Santo, a parte que é Espírito e que é Santo. A parte espiritual, o Espírito Santo, é quem atrai o Espírito Santo no coração do homem. Aos homens creem na encarnação de Deus, essa beleza da encarnação de Deus que é Cristo, essa beleza que é Cristo, essa coisa linda que é Cristo. Então, a encarnação de Deus que temos para nós, podemos tocá-lo, porque Deus se fez visível para nós, o Deus invisível, o Deus imortal. Ele se tornou palpável, acessível aos homens, acessível aos eleitos. Então, os que creem nele, um dia terão essa bem-aventurada alegria de estarem com ele aqui na terra para sempre, morando com toda a família de Deus, com todos que creram nele. Mas eu fico muito triste e me lamento por ver uma multidão seguindo denominações, religiões, o que diz os conceitos católicos ou protestantes ou muitas religiões outras que dizem que existe trindade, três em um Pai, Filho e Espírito Santo como pessoas separadas. Não são termos terminológicos, mas não é nomes, são nomes, são terminologias apenas, são nomes de funções de Deus, de papéis que ele exerce ou de manifestações de Deus, do mesmo Espírito, o único Espírito, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 4 em Efésios. Há um só Espírito, tudo ele diz que há um só Deus e Pai de todos, um só Senhor, há um só Espírito, há uma só fé. Não existe duas fés, há uma só fé, é crer que Deus se encarnou por nós, para morrer por nós, como está escrito, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, este é o Evangelho pelo qual somos salvos. É Cristo, quem é Cristo? Deus se fez carne, o sangue de Deus, que Deus comprou a sua igreja com seu próprio sangue. Atos 20, 24. A igreja de Deus que Deus comprou com seu próprio sangue.
Deus comprou a sua igreja com seu próprio sangue. Pronto, tudo resume-se nisso. No amor infinito e infindável de Deus, ou seja, no amor infinito e infindável de Cristo. Essa beleza que é Cristo. Infelizmente, eu choro muito por saber que muitos estão distantes de conhecer esta beleza que é Cristo. O único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, que não aceita o politeísmo, que sempre foi contra o politeísmo, a adoração de vários deuses, como dividir Deus em seres, imaginando que tem um todo-poderoso chamado Deus Pai, outro todo-poderoso chamado Deus Filho, outro todo-poderoso chamado Deus Espírito Santo. Isso são três deuses, e não existe três deuses. Há um só Deus e Pai de todos. Isso é idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Eu choro por saber que muitos não estão crendo no único Deus, o único Deus verdadeiro. Portanto, estão distantes, são infelizes, estão distantes da verdadeira paz, verdadeira alegria, preferindo seguir os dogmas tradicionais dos homens, implementados pelos homens, pelas denominações e instituições humanas, porque são muitos das instituições humanas que creem e seguem isso, e por isso eles preferem seguir a maioria do que muitos dizem. Mas Cristo disse que estreita é a porta, e são poucos os que entram por ela. Ele não disse que o caminho da salvação seria um caminho de multidões, da maioria, que muitos dizem, mas a maioria não pensa assim, não crê nisso aí. Então, mas não, ele disse que são poucos que entram na porta estreita. Jesus Cristo, gente, é o único Deus. 1 João 5,20, estamos no seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o Senhor, o Deus eterno, o Deus que mora em mim, o Deus Espírito Santo, o Todo-Poderoso, o Deus que é Espírito, o meu Salvador, o nosso Salvador, o Salvador dos eleitos e de todo aquele que crê. Porque para que uma pessoa saiba que é eleita, ela só saberá depois que ela crê no Evangelho, que é a revelação de que Deus se encarnou para salvar-nos. Crendo nisto, já sabes que eleita, Efésios 1,4, nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Aí sabes que eleita, como Atos 13,48 diz, e creram todos quanto foram destinados para a vida eterna. Todos que creem nisto são destinados para a vida eterna, porque isto é o Evangelho da nossa salvação. O Evangelho que Deus se fez carne e como homem chamado Cristo morreu pelos nossos pecados para nos salvar. Cristo morreu pelos nossos pecados. O próprio Deus em carne, a manifestada em carne, morreu pelos nossos pecados para nos e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Morreu pelos nossos pecados. É o verdadeiro Deus, o único Deus verdadeiro. Que a paz continue com todos.